Você sabia que, como cristão, o seu corpo físico não é seu? Essa parece uma afirmação ilógica, mas a palavra de Deus constata isso, que o nosso corpo não é nosso. É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição adulto, versão detalhada. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que nós estaremos aqui ministrando esta aula e estaremos aprendendo juntos. Mas antes de mais nada, eu quero começar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante de Ti, contando com a Tua graça, Senhor, para mais uma vez ministrar esta aula. Senhor querido, que seja uma aula onde nós possamos ter compreensão do que está sendo ensinado. Então ilumina nossa mente através do Teu Espírito Santo. E nos dá, Senhor, também força para que possamos colocar em prática o que vamos aprender. Porque não há nenhum propósito em estudar sem a intenção de praticar. Nos ajuda, Senhor. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus, desse programa, mais uma vez. Amém. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras pessoas são edificadas e podem edificar outras vidas também. Então se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça o seu comentário e também clique aqui no botãozinho que tem compartilhar para que você envie para outras pessoas. Bom, nós estamos aí na lição, no nosso quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A ideia é: Adão, quando peca, ele vai se distanciando, e Eva de Deus. Deus tem um plano para os trazer de volta até chegarmos à estatura completa de Cristo, certo? A lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de outubro de 2025, com o tema O Corpo como Templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa lição está sendo gravada no dia 15, então dia 18, que é o aniversário da minha mãezinha, 18 de outubro de 2025, ainda não passou, por isso eu só vou falar desse aniversário na próxima lição, na lição de número 5. Não vai ser possível falar na lição de hoje, porque ainda não aconteceu. A aula está sendo gravada antes da data do aniversário. Bom, quero dizer também que nós estamos melhor de saúde, tanto eu como a minha esposa, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, né? Porque esse quadro viral foi algo forte. Também aconteceu também um acidente, né? Uns dias anteriores, hoje é dia 15, deixa eu falar para vocês quando foi que aconteceu. No dia 10 de outubro, né, minha esposa estava no sinal fechado aqui no Rio de Janeiro e, de repente, veio uma moto, furou, passou, avançou o sinal e pegou algumas pessoas. Teve gente que caiu, mas a minha esposa, nela, bateu na mão dela com uma força muito grande e a mão dela ficou muito inchada, muito inchada mesmo. E nós tivemos no hospital, ficamos umas 3 horas no hospital, bateu tomografia, bateu raio-x, mas a mão não estava quebrada. Agora já está bem mais desinchada, ainda está dolorida, mas o Senhor tem sido bom. Então, tinha lesão no ombro, depois veio o quadro viral, agora veio essa questão também, dessa questão da mão também, desse atropelamento que bateu na mão dela, bateu em outras pessoas, mas nós estamos bem para a glória de Deus. Eu sei que ela não tem louvado aí, e provavelmente do jeito que anda a situação nesse trimestre, eu acredito que não haverá louvor mais, tá? Porque já começamos, o propósito é ter o louvor, então não teve, nós já estamos na lição de número 4, talvez não tenha, mas vai orando por nós, né? No próximo trimestre nós teremos algumas modificações aí, como eu já falei. Aqui eu tenho essa versão e a versão direto ao ponto, que essa versão aqui é uma versão mais objetiva. Inclusive essa aula aí ficou uma aula assim
Vou dizer para vocês, é só assistir para você poder entender o que eu quero dizer sobre isso. E louvado seja o nome santo do Senhor, e vai haver aí umas modificações, ou nós vamos ficar com a versão detalhada, ou com a versão direto ao ponto, ou uma versão equilibrada das duas. Mas não vai haver mais duas aulas, nem para adultos, nem para jovens. Eu nem sei se vamos continuar gravando, se eu vou continuar gravando a lição de jovens, porque tem sido assim muito pesado. São 5 anos fazendo isso. Os jovens veio depois, mas os adultos, eu também preciso dar prioridade aqui ao canal sobre o programa Entende Tu Que Lês, que é o programa principal aqui do canal, tá bom? Onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. Mas vamos lá para a nossa lição de hoje, o corpo como templo do Espírito Santo, como eu disse, lição de número 4. Vamos para nosso texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse texto vai ser explicado no decorrer da lição. Verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Imagine você entender, e eu, que o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Aqui não é batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder, falar em novas línguas, falar em outras línguas, línguas estranhas, para poder cumprir a missão da evangelização. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do novo nascimento. Todo cristão, seja pentecostal ou não pentecostal, ele passou pelo novo nascimento. E nesse caso, o Espírito Santo mora dentro dele, mora dentro de mim. E a questão é a seguinte: se o Espírito de Deus, que é santo, mora dentro de mim, eu preciso saber como me comportar, porque eu sou templo do Espírito Santo. Então é impossível que o Espírito de Deus, que é santo, morando dentro de mim, e eu não ter uma vida de santificação. Se eu não tenho essa vida, é que eu estou negligenciando viver a vida de acordo com aquilo que Deus planejou como um servo dele. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, 6, 15 a 20. Qual é a palavra-chave? É templo. Vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Na verdade, nós já tivemos aí 3 lições sobre o corpo. Essa é a última lição. Na primeira lição vimos que foi Deus quem criou o corpo, a maravilhosa obra de Deus, o corpo. Depois nós vimos a consequência do pecado, que atingiu também o nosso corpo. E agora nós estamos vendo o corpo como templo do Espírito Santo. Nós vamos encerrar com essa última lição sobre o corpo e vamos entrar numa sequência de 5 lições sobre a alma. E depois teremos lições sobre o espírito e a última lição para finalizar tudo, tá? Então vamos lá. Na lição anterior vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida. Está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 23. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, ou seja, morada, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Vamos lá. Número 1, o corpo. Propriedade e habitação divina. Aqui tem 2 pontos a salientar. Primeiro, ele diz que o corpo é propriedade divina e também é a habitação divina. Então Deus mora e ele é dono. Isso aqui é interessante. Esse tópico estabelece a base doutrinária da lição. Qual é a base doutrinária dessa lição? O corpo pertence a Deus porque foi comprado por Cristo e selado pelo Espírito Santo. Esse selo é uma forma de mostrar que o Espírito Santo é a prova que nós pertencemos a Deus. Todo cristão tem o Espírito Santo nesse sentido. Existem 2 aspectos do Espírito Santo: regeneração, passa a habitar dentro de nós, e revestimento de poder, para cumprirmos a missão. Às vezes tem cristãos que não têm o revestimento de poder, mas ele é morada do Espírito Santo. Então, isso é prova que ele pertence a Deus. Quando se tem algo que queira mostrar que é propriedade, existe uma marca. Então aquela marca prova que aquilo é de propriedade de alguém, de uma empresa, de uma pessoa. A mesma coisa, o Espírito Santo é a prova que nós pertencemos a Deus. Só que essa prova que pertencemos a Deus, ela está ali como amostra, porém, nós temos que viver de acordo com esse pertencimento. Caso contrário, nós estamos negando que pertencemos a Deus.
Esse tópico responde à pergunta: por que o corpo deve ser tratado com santidade? O que é santidade? Consagração a Deus e separação do pecado. Então nós somos consagrados a Deus e por isso somos separados do pecado e estamos a serviço de Deus. A santificação não envolve só separação do pecado e consagração a Deus. Envolve estar disponível para Deus nos usar, dentro daquilo que Ele quer. Número 1, comprado e selado. Deus nos comprou através de Jesus. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem um selo do Espírito. 1 Coríntios 6:20, Efésios 1, 7 a 13. Se você ler, você vai ver que está lá escrito isso. Inclusive, aqui na versão direto ao ponto, eu faço várias leituras provando isso. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos. Inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. O nosso corpo é templo e santuário. O Espírito Santo habita aqui. Então não tem esse negócio de eu tenho uma vida espiritual, mas a vida espiritual está desvinculada do meu corpo físico. Não existe isso. Existe em mim e você uma tricotomia, corpo, alma e espírito, tá tudo interligado. Então o corpo é a parte material, o espírito e a alma a parte imaterial. E aqui eu tô falando do espírito humano, não do espírito de Deus, tá? Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. Duas coisas aqui, habita convosco e estará em vós, morando dentro. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. A presença, como no Antigo Testamento, a presença do Espírito se manifestava. Depois passaram a tê-lo dentro deles. É diferente. Então, antes da morte de Jesus, a presença do Espírito se manifestava. Depois da morte de Jesus, o Espírito passa a morar dentro do crente. Tá? Depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração. João 20, 22. Como acontece com todos os que nascem de novo. João 3, do 3 ao 8, Tito 3, 4 a 7 e 1 Pedro 1, 23. Aqui não estamos falando do batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para cumprir a missão de evangelização. Estamos falando do Espírito Santo morando dentro, na regeneração, certo? Todo cristão que foi regenerado tem o Espírito Santo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Eu quero que você entenda aqui o seguinte. Vamos falar sobre isso mais na frente. Quando eu leio a Bíblia, meditando na palavra, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu vigio, quando eu me coloco a adorar o Senhor, eu estou cumprindo práticas espirituais. Só que, na verdade, a minha parte é buscar a Deus. Só que quem me santifica é o Espírito Santo, através de aplicar a palavra no meu coração. Então a santificação, ela tem a cooperação do homem. O homem busca e o Senhor o santifica. Tanto é que se eu não me disponho a orar, se eu não me disponho a ler a palavra com a intenção de praticar, se eu não me disponho a jejuar, se eu não me disponho a vigiar, não há santificação na minha vida. Não há santificação. Engana-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Não, Deus quer-nos por completo. Porque nós somos propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, eu tenho que me comportar da forma que Deus quer. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E nós vamos ver que essa santidade, ela vai ser demonstrada através do que eu falo, como eu olho para as coisas, o que eu penso, como eu me visto. Aqui eu não estou falando de modelo de roupa, aqui eu estou falando de cobrir o corpo da maneira adequada, seja o homem ou a mulher. Tudo isso envolve. A ideia de sermos propriedade de Deus deve eliminar de nós qualquer pensamento de que podemos viver do nosso jeito porque temos liberdade de escolha. A gente bate muito nessa tecla, livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. João 8,34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então essa liberdade, ela é uma liberdade que a gente podia ter escolhas, tomar decisões de determinadas coisas, mas sempre éramos inclinados para pecar. Então, no sentido teológico, o homem sempre é escravo.
Ele pode ter liberdade de escolha no sentido de escolher algumas coisas, mas ele é escravo do pecado, ou seja, ele é tendente a desobedecer a Deus. Só que quando eu aceito Jesus, é mudado o senhorio. Eu saio de escravo do pecado, aí vou para João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a palavra de Deus, ela aponta a Cristo, ela é a palavra viva nesse caso, muito bem. E João 8,36 diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, ou seja, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou livre. Só que eu não sou livre para eu fazer o que eu quiser. Eu sou livre no sentido de não ser mais escravo do pecado. Mas isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho um dono. Eu sou propriedade de Deus, através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então a minha liberdade de escolha, ela pode ser exercida desde que não venha contrariar o que as Escrituras dizem. Eu posso escolher determinar. Você pode escolher. Vai numa loja, você escolhe, né, a cor da roupa que você quer comprar, isso é uma escolha sua. Em que loja você vai comprar, é uma escolha sua. O tipo de comida, é a marca do arroz, do feijão, enfim, você vai escolher, é uma escolha sua, você vai usar a sua inteligência. É escolha, mas a minha escolha não pode ir de confronto com a palavra. Por quê? Porque a minha liberdade de escolha, ela tem limite. E qual é o limite? Obedecer a Deus. Então para com essa questão. Ah, não, eu sou servo de Deus, mas eu faço o que eu quiser. Não existe servo de Deus que faça o que quiser. Quando eu faço o que eu quero, eu não sou servo de Deus. Eu penso que sou o que não sou. E não se engane. Quando Jesus manda João escrever a carta, as cartas para as igrejas da Ásia, uma das igrejas era Sardes. E a palavra de Jesus para aquela igreja é: tem nomes que está vivo e está morto. Tem nomes que vive e está morto. Havia cristãos dentro daquela igreja que não eram mais cristãos. Eles tinham o título de cristão, mas estavam mortos espiritual. Então, não se engane, você pode estar indo para o templo, você pode ter cargo na igreja, pode até ser do ministério, pode pregar, pode cantar, mas pode estar morto espiritualmente. Por quê? Porque não vive uma vida de obediência a Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, também o aceitamos como nosso Senhor. As pessoas querem Salvador, mas tem que ter Senhor. O pacote é duplo. Não tem como separar um do outro. E por isso passamos a ser seus servos. E servo não tem vontade própria, apenas vive para obedecer seu Senhor. Então essa ideia que eu faço o que eu quiser, biblicamente, no sentido de você escolher algumas coisas, muito bem. Mas no sentido de fazer o que quiser contra o que a Bíblia diz, não pode. Não pode. Quando eu ajo assim, eu só estou demonstrando uma coisa. Eu sou carnal. Eu sou um cristão carnal. Ando segundo a minha natureza pecaminosa. Então Deus está dizendo, você não pode mais andar segundo a sua natureza pecaminosa, Luna. Sabe por quê? Porque você foi livre. E conhecereis a verdade vos libertará. É como alguém que teve uma cadeia aberta, a grade foi aberta, mas ainda está lá dentro da prisão. Só que já está livre, mas quer viver preso. Quando eu me comporto como o mundo, quando eu faço a minha vontade, eu estou vivendo como se estivesse preso. E Deus está dizendo, você é livre. Então viva como alguém livre. E alguém livre vive para me obedecer. Por isso, em Cristo, precisamos viver em santidade, o que significa uma vida consagrada a Deus, separada da prática do pecado e, ao mesmo tempo, disposta a servir no reino de Deus. Tem muita gente que quer se afastar do pecado, mas não quer estar disponível para servir ao Senhor, para Deus usá-lo no seu reino. Aí está preocupado com um monte de coisa da vida, mas não está preocupado em deixar Deus usar. Deus pode te usar no seu trabalho. Às vezes um médico ele tem pouco tempo para estar no templo, sendo um cristão, quando ele é um cristão. Às vezes ele vai uma vez no mês, uma vez de 15 em 15 dias, mas ele está sendo usado como instrumento lá no trabalho dele, salvando vidas e vivendo segundo o evangelho, que é o importante também. 2, não sabeis vós, olha lá o texto áureo, tá? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, está em Atos 18:1 e versículo 11, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Então, o que estava acontecendo lá? Corinto era uma cidade promíscua. Lá tinha o templo da deusa Afrodite.
aonde havia 1000 prostitutas cultuais. Então, quem não servia a Deus ia no templo, lá, subia lá no templo pagão, para poder adorar a deusa Afrodite. E ao adorar a deusa Afrodite, uma maneira de adorá-la era ter relação íntima com as prostitutas. À noite, essas mesmas prostitutas desciam para a cidade para se entregar, tá? Para poder vender seu corpo para marinheiros, para viajantes, para as pessoas. Aí elas trocavam o ato sexual por dinheiro. Mas durante o dia, elas estavam servindo no templo. E era uma forma de cultuar a deusa Afrodite. Ato sexual. Paulo está dizendo, ei, vocês aceitaram a Jesus. A vida sexual promíscua, que é a porneia, a prostituição, não pode mais fazer parte da vida de vocês. Por quê? Porque agora vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal que eu vou deixar como recomendação. Quem sou eu? Natural é alguém que não tem Cristo. Carnal, alguém que tem Cristo, mas está andando segundo a sua natureza pecaminosa. Ou espiritual. E quem anda segundo a sua natureza pecaminosa, provavelmente, se não mudar, vai abrir mão da fé. Então a salvação, ele abre mão da salvação. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes para os Coríntios. 1 Coríntios 3,16, 6,15, 16 e 19. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios 5, 1, 2, 9 e 11. Se vocês lerem, vocês vão ver o que está escrito em relação a eles praticarem pecados, mesmo sendo cristãos. Podemos perceber que mesmo os coríntios tendo sido ensinados, Paulo sempre reforça o ensinamento, pois apenas por meio da palavra existe transformação. Paulo, inclusive, diz em uma das suas cartas que ele não se cansa de falar as mesmas coisas. Alguém, às vezes, reclama, o pastor fica repetindo isso. Mas você já aprendeu? Você já está praticando? Você já está vivendo de acordo com a palavra? Porque tem gente reclamando que tem repetição, mas a vida dele continua da mesma maneira. Não tem mudança nenhuma. Paulo não está ali dando uma lição de moral. Lição de moral. Larga isso, deixa aquilo outro. Até um não cristão que não pratica alguma coisa pode dar lição de moral. Não é questão de lição de moral, mas conscientizando-os de que suas vidas, por inteiro, agora pertencem a Deus e não podiam ser usadas de forma imprópria. Como é que o meu corpo pertence a Deus e eu entrego ele para coisas que não devo? Como é que eu uso as minhas mãos que pertencem a Deus com coisas que não devo? A minha boca, os meus olhos, o meu pensamento. Irmãos, isso é muito sério. O Espírito Santo mora dentro de mim e de você. Às vezes nós estamos preocupados. O pastor não está vendo. Tô no templo, o pastor tá vendo, os irmãos tá vendo, mas em casa ninguém tá vendo. Num lugar onde eu fui que não tinha ninguém, que eu não vi ninguém conhecido, ninguém tá vendo. O Espírito Santo anda com você noite e dia, porque ele mora dentro de você e de mim. O que adianta o pastor não ver se Deus está vendo? Nós estamos preocupados com as pessoas por causa da nossa reputação. Só que a nossa reputação precisa ser... Nós devemos preocupar com a nossa reputação primeiro em relação a Deus. As pessoas podem achar que eu sou quem eu não sou, mas Deus nunca vai se enganar, porque Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo. Aí alguém vai dizer, pastor, mas tem uma diferença. Deus é amor. Deus é amor, pastor. Então, assim, ele sabe que eu sou fraco mesmo, Deus é amor, mas ele não é conivente com pecado, não. Ele está nos exortando. Exortar é animar, é levantar. Ele está nos alertando, dizendo, olha, muda de conduta. Pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo o que você faz no oculto, no secreto, no escondido. O que você anda vendo na tela do teu telefone? O que você anda vendo no seu computador? O que você anda vendo na sua TV? O que você anda escutando? Deus está vendo. E isso compromete nossa comunhão com Ele. E nós começamos a viver uma vida vazia. Tendo o nome que vivemos, estamos mortos espiritualmente. Estamos cada dia morrendo. Precisamos levar isso a sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Nós ficamos apoiados na longanimidade de Deus, que é uma paciência estendida.
Eu gosto de colocar, é que hoje eu não preparei aqui, quando eu tenho uma oportunidade, às vezes eu coloco aqui, eu já fiz isso, só que hoje eu não me preparei, mas eu me lembrei aqui da questão da paciência estendida, mas eu não tenho nada que pudesse colocar aqui como ilustração. Mas o que é a paciência estendida? Eu já mostrei aqui, é um elástico que você vai esticando, esticando, esticando. Aí é paciência estendida, tu vai esticando, esticando. Só que tem uma hora que esse elástico vai arrebentar. E quando ele arrebentar, é hora do juízo, é hora da justiça se manifestar. Não fica se apoiando na longanimidade de Deus, não. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea, quer dizer, do corpo, são sinais de maturidade e carnalidade. Inclusive as relativas ao vestuário. Tem gente que defende que você não precisa se preocupar com o que veste. Ah, o corpo é seu, ah não, meu marido gosta. Tem irmãos, até obreiros da igreja, que defendem que as suas esposas podem se vestir da maneira que elas querem, de forma sensual. Esses obreiros nem deveriam estar exercendo no ministério, deveriam ser colocados no banco. Sinceramente, porque eles não são irrepreensíveis. Eles promovem a sensualidade por meio da esposa. A esposa está pecando e eles também. E a igreja tem que lidar com aquilo. Se o pastor fala alguma coisa, porque está olhando. Ou então vai falar que é assédio. Como assim? Olha a postura. Já basta que no mundo, você andando nas calçadas, nas ruas, você tem que ficar olhando para tudo quanto é lado, porque só Deus para dar vitória, ainda dentro do templo. Pessoas que se dizem cristãs não estão nem aí. E é por isso que eu sou a favor. Pessoas que andam assim não devem exercer nenhum cargo na obra do Senhor, não. A dirigente de oração, dirigente de departamento de união. Não. Fica lá como membro, lá no cantinho, lá, é com ela e com Deus. Sério mesmo. Promover sensualidade de maneira nenhuma. Agora, não tem problema. Você pode chamar o irmão de quadrado e disso e daquilo. É a Bíblia quem fala. Vamos pro texto. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira, 3:7 de Gênesis. Deus substituiu por roupas de pele, porque alguém deveria ser sacrificado, tá? Para cobrir ali. Cobrir, não perdoar, cobrir o pecado, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Gênesis 3:21, 1 Timóteo 2:9. O padrão moral segundo Deus é mais elevado do que o nosso. 1 Timóteo 2:9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Vamos lá. Paulo não condena o cuidado pessoal, mas orienta o ornamento feminino seja caracterizado pela ordem e sobriedade espiritual. O modelo da roupa é costume. Modelo é costume. Tem igrejas que não aceitam determinados modelos, mas é costume, sem problema. Mas vestir-se com traje honesto e com pudor é doutrina. Aí sim, é doutrina. Modelo, costume. Se vestir com pudor e traje honesto, doutrina. Isso significa cobrir o corpo e as formas, evitando promover sensualidade. E aí alguém vai dizer assim, mas acontece, não acontece. Você tem espelho, a irmã tem espelho em casa. É só ela ficar diante do espelho, virar e ver se está aformoseando a forma, trazendo formato para o corpo dela, porque está arrochada a roupa, mostrando marcas de peças que não deveria estar mostrando. Então não adianta a roupa ser comprida e ser arrochada. Não adianta ser larga e ser curta. E aí a pessoa fica puxando o pano o tempo todo, ou botando a Bíblia para cobrir. O que cobre pele é tecido, não é a Bíblia. Ainda faz uma coisa terrível, usando a palavra de Deus para ficar cobrindo partes que não deveria. Irmãos, nós estamos vivendo sem temor nenhum. Precisamos, se o Espírito Santo nos guiar de verdade, nós não vamos nos vestir desse jeito. Roupa arrochada, de maneira nenhuma. Irmãozinho, camisa totalmente apertada, né? Para mostrar os músculos, que ele é forte. Calça totalmente arrochada, apertando partes que nem deveria. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Falando do homem, tá? Não tem um pingo de vergonha. Não tem sensatez. Falta tudo. Falo logo assim, falta tudo. Certo?
A verdadeira beleza cristã não está na ostentação exterior, mas na dignidade, no pudor e na modéstia que refletem um coração piedoso. O culto e a vida cristã devem expressar reverência e simplicidade, de modo que Cristo não, a aparência, seja o centro da atenção. Por que isso? Há desfile de modas em determinadas igrejas. Eu já ouvi irmã dizer assim, eu tô com dificuldade pro culto porque eu não tenho as roupas que determinadas irmãs têm. Que elas gostam de apresentar. Aí entra aqui, ó. Aqui, ó. Não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso. Paulo não está condenando que alguém use trança ou ouro no sentido de ser pecado. O que Paulo estava mostrando aqui é que havia uma ostentação de quem tinha melhores condições financeiras. Então isso trazia um desprezo para quem não tinha. E Paulo está dizendo, precisa haver um equilíbrio. Paulo não está dizendo que usar ouro é pecado. Não é isso que Paulo está dizendo. Usar trança. Durante muito tempo eu ouvi, a trança é pecado. Irmãos, não é isso que o texto está falando, não. Vamos fazer a exegese correta do texto. É só você fazer o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que eu vou falar dele daqui a pouco, e aí você não erra mais nisso. Paulo não está condenando trança. Paulo está condenando a preocupação com o exterior e esquecendo o interior. Porque uma vida de santidade não vai querer ostentar nada. Então nós não podemos ser o centro da atenção. E tem gente que se torna o centro da atenção. Com a sua forma extravagante de se vestir. Quer que todo mundo fique olhando. E tem homem também. Compra uns determinados tipos de calçado com determinadas cores vibrantes para chamar a atenção. Para poder ser a estrelinha do culto. Que coisinha bonitinha. Eu acho isso uma coisa assim desnecessária. É o que a lição está ensinando. Mas eles vêm para a escola dominical? Eles sentam para aprender? Não, não precisa, eles já sabem tudo. Então eles não ouvem isso. Eles não ouvem isso. E acham que não tem que ter um equilíbrio. 3, propriedade e domínio. Nós somos propriedade de Deus e quem nos domina é o Senhor. O detentor da propriedade deve também ter o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre seu domínio. É o Espírito Santo que está nos controlando? Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, e não para as impurezas. Efésios 5, do 1 ao 6. Somos membros de Cristo. O seu corpo, a sua vida, você é um membro de Cristo. Todo o seu corpo faz parte disso. 1 Coríntios 6,15, o meu também. E templo do Deus vivente. Como é que o templo do Deus vivente está promovendo sensualidade? Me explica isso. Mostrando partes que não é para mostrar. Peças que não é para ver. Como é que pode isso? Me explica isso. Então nós precisamos parar para pensar. O Espírito Santo mora dentro de nós. Ah, mas Deus só quer o coração. Só na sua teologia, porque na Bíblia não tem isso não. Essa é uma teologia sua, não da Bíblia. Não é uma teologia bíblica, é teologia sua. Porque teologia é estudar sobre Deus. E pode ser uma teologia popular. Não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia não diz isso. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis. Está na Bíblia. 1 Tessalonicense. Como é que Deus só quer o coração? O que eu faço com textos como esse? Está aqui, ó. Vou colocar na tela. Vou colocar na tela. 1 Tessalonicense. Vamos lá. Porque eu preciso entender em que lugar tem base isso. Aqui, ó. Deixa eu colocar para você aí, ó. Eu não tinha preparado não, mas vamos lá. Olha lá. E o mesmo Deus, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Está falando de santificação. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é que não tem nada que possa ser acusado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor procura uma noiva pura. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Davi falou sobre isso no Salmo 32, do 2 ao 5, 51:4, 1 Coríntios 3:17, 5, do 1 ao 5, 6, 18. Os textos estão aí, irmãos.
Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem à verdadeira e completa cura e restauração. Salmo 32, do 1 ao 6, Tiago 5,16. É preciso se arrepender e reconhecer: Senhor, eu tenho errado. Eu tenho me vestido da forma que eu não devo. Eu tenho usado minha boca para falar o que eu não devo. Eu tenho usado minhas mãos para poder tocar no que eu não devo. Eu tenho usado meus pés para ir onde eu não devo. Quando aceitamos Cristo, nos unimos a Ele e passamos a fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Como podemos então pegar nosso corpo, que é membro do corpo de Cristo, e usá-lo de forma que desonre a Deus? Como é que eu vou pegar uma coisa que não pertence a mim e vou usar de uma maneira que ofenda o dono? Meu Deus! Jesus! Eu pego uma coisa que não pertence a mim e uso ela de uma maneira que ofenda o dono daquela coisa ou daquilo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô pegando o meu corpo, que não pertence a mim, pertence a ele é o dono. Fui comprado e lavado pelo sangue de Jesus, eu adoro falar sobre isso, mas na hora de viver isso é difícil. E uso o corpo que não é meu, é dele, para ofendê-lo. Pastor, mas é difícil. Aí nós temos que buscar santificação. A nossa parte é buscar, a parte do Espírito é aplicar a palavra para nos santificar, mas nós temos que fazer nossa parte. Toda vez que fazemos isso, unimos o que é de Cristo com algo mundano. Isso é pecado. E o pecado, ele é cometido. Só que quando você continua repetindo o pecado, isso é prática. E a prática do pecado te afasta de Deus totalmente. Você peca, é impossível um homem não pecar, uma mulher não pecar, ele vai pedir perdão, ele não vai viver na prática. Você não pode ter prazer naquilo. Tem gente que tem prazer. Tem irmãs que não se preocupam com a forma dela se vestir. Elas não estão nem aí. Então elas estão tendo prazer naquilo. E isso é pecado. Isso compromete a sua comunhão com Deus. Você pode ver que gente que se conduz assim, na fala, na vestimenta, no comportamento, a vida espiritual dela está totalmente comprometida. Não, pastor, eu já vi essa pessoa profetizar. Não, pastor, ela prega. Não, pastor, ela canta. Não, pastor, ela trabalha no reino. Isso não prova santificação, não. Santificação não é provado pelo que nós fazemos, é provado pela transformação da nossa vida. Como nós reagimos, como nós agimos. Não é o trabalho que prestamos que nos torna santo, não. É a maneira de nos comportarmos conforme o Espírito vai nos transformando. É fruto do Espírito. Gálatas 5:22. 1 Coríntios 6:13. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O problema dos coríntios. Viviam numa cidade promíscua, estavam pensando que podiam vir para a igreja e continuar a promiscuidade. O corpo humano tem um propósito santo, pertence ao Senhor e deve ser usado para a glória dele. Você pode dizer que é para a glória de Deus estar usando o corpo para a prostituição? E prostituição não é apenas ato sexual por dinheiro. Não, prostituição é todo ato sexual fora do casamento. Pode ser um solteiro com um solteiro com um casado, dois casados que não é esposo, não é cônjuge um do outro. Tudo isso é prostituição. A sensualidade não é mera função biológica, mas expressão moral e espiritual. Porque os coríntios diziam, a comida é para o estômago e o estômago é para a comida, então o corpo é para a prostituição. Paulo disse, não. O corpo é do Senhor. Seu corpo não é para prostituição, seu corpo não é para falar, sua boca não é para falar coisas que não deve. Se você não tem que pensar coisas que não deve, pensar coisas contra seu irmão, maldizer seu irmão na mente ou na boca, pela boca, com palavras. Certo? Então, a sexualidade não é mera função biológica, mas expressão moral e espiritual. Por isso, o crente é chamado a viver em pureza, reconhecendo que Cristo é o Senhor também do corpo. Não é uma questão de determinação, eu não determino que eu não vou usar mais meu corpo para fazer nada de errado. Humanamente falando, você nunca vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus, da graça, pedir o Espírito Santo. Deus, me ajuda, me santifica, me transforma, me ajuda a não me entregar mais a isso. Você tem que depender de Deus, eu tenho que depender de Deus. Sozinho a gente não consegue.
E é por isso que você não pode sair por aí se vangloriando. Ah, eu consigo, você não consegue. Você só consegue por causa da graça. E quem consegue por causa da graça não sai por aí tocando trombeta. Não, 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 não. De maneira nenhuma. Vamos refletir sobre esse tópico? Se o Espírito Santo habita em mim, minhas escolhas diárias refletem esse privilégio sagrado? Como é que eu tenho me comportado? É um caso a pensar, irmãos. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição Adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. O primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde... E uma vez que você venha para essa tela que eu acabei de mostrar, você tem como escolher o plano, seja ele o Plus ou o plano básico. A diferença é que o slide de um é PDF e o outro é PowerPoint, é editável. E você vai fazer a sua assinatura para você poder ter o material de apoio e ministrar a sua aula. Pastor, não tem data show na igreja? Não tem problema. Você pode imprimir o comentário e ministrar a sua aula fazendo os apontamentos no comentário. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado, e você pode aí adquirir o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Adultos. E se você não dá aula direto, lá tem lições avulsa. Lá na página tem lição avulsa. Você clica com uma semana antes, você pode clicar, pode pedir a sua lição e você vai poder ministrar se você dá uma ou duas aulas no trimestre. Vamos lá, número 2, o corpo como tabernáculo. Morada vai fazer uma comparação entre o tabernáculo onde Deus se manifestava a sua presença e a minha vida e a sua vida onde o Espírito Santo mora. Esse tópico aprofunda a metáfora do corpo como morada de Deus, usando a figura do tabernáculo do Antigo Testamento para ilustrar sua função, estrutura e dependência da presença divina. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo, tá? Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, 2 Coríntios 5,4, nesse corpo. Brevemente, hei de deixar esse tabernáculo, esse corpo, 2 Pedro 1,14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. Tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, tá? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quem mandou fazer foi Deus, ó. Êxodo 25:8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos 8:11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Deus não precisa de mim, nem de você, nem de ninguém, nem de nada nessa terra, nem no universo para existir. Mas Ele quis habitar dentro de nós. Esse frágil tabernáculo aqui. Esse frágil santuário. Você já pensou que honra é isso? Ter a presença do Deus Todo-Poderoso morando dentro de mim e de você? Irmãos, vamos levar mais a sério isso. Vamos levar a nossa vida mais a sério. Vamos entender que Deus colocou o Espírito dele para habitar dentro de nós, para cumprir o seu propósito. Nos transformar para que nós venhamos ser sal e luz nesse mundo. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mateus 5,16. Tem muita gente vendo as nossas más obras e murmurando, criticando, falando mal. Está na hora de nós termos uma posição de cristão. Esse trimestre veio para nos confrontar, para mostrar que Deus não quer só o coração. Deus quer o corpo, Deus quer a alma, Deus quer o espírito humano. João 14:23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ó, há uma implicação nesse texto. Amar a Deus implica em obedecer a palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O amor verdadeiro a Cristo manifesta-se em obediência à sua palavra. Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não obedece a Deus. Então não ama. Tem gente que diz, eu creio em Deus. Crer implica em obedecer. O amor verdadeiro a Cristo manifesta-se em obediência à sua palavra.
E essa obediência resulta na presença permanente do Pai e do Filho no coração do crente, é o Espírito morando dentro de nós. A comunhão divina deixa de ser externa e torna-se uma realidade interior, dentro, onde Deus habita e manifesta a sua presença por meio do amor e da fidelidade. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me disponho a obedecer, mais Deus vai me transformar. Mais Deus vai te transformar. Não é um ritualismo, não é um formalismo, não é um cumprimento de formalidade. É uma entrega real e total. 2. Tabernáculo e tricotomia. O que ele vai fazer aqui? O tabernáculo tinha 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santo dos santos. Ele vai fazer uma comparação com esses 3 lugares, com corpo, alma e espírito. 3 partes também. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo tinha 3 partes, o ser humano tem 3 partes. O tabernáculo, Deus manifestava a sua presença. No corpo do ser humano, do cristão, Deus mora através do seu Espírito Santo, manifestando a sua presença. O tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto; segundo, o lugar santo; e terceiro, o lugar santíssimo, o santo dos santos, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Ele faz aqui também uma comparação do seguinte: assim como o lugar santo e o santo dos santos tinha apenas uma cortina que separava, assim também existe uma divisão entre alma e espírito imperceptível a nós. O espírito humano e a alma são inseparáveis. Só a palavra de Deus é apta para poder dividir. Tá? Que está em Hebreus 4:12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo 40, 34, 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade. Integralidade. Corpo, alma e espírito. Não tem como ser cheio do Espírito e não ser demonstrado no corpo. É por isso que, às vezes, a pessoa fala assim: ai, o culto hoje foi uma bênção. Ai, Deus derramou o seu poder, manifestou sua presença. Volta para casa do mesmo jeito. Que manifestação de presença é essa? Se a presença de Deus se manifestar, tem mudança de atitude, irmãos. Tem mudança de comportamento. Nós estamos muito enganados do que é presença de Deus. Nós estamos vendo muito emocionalismo no meio do culto, palavras que nos emocionam, palavras de efeito, mas não é manifestação do Espírito Santo, não. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, tem transformação de vida. Salvação, transformação e por aí vai. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, sobre essa questão da presença. Então preste bem atenção no seguinte. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher aqui nesse texto não é batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para cumprir a missão. É ser guiado pelo Espírito, é ser controlado pelo Espírito. A pergunta é: até que ponto eu e você estamos sendo controlados pelo Espírito? Muitos de nós estamos lutando para não ser controlados pelo Espírito. Outra coisa, você não vai sentir vontade de se entregar às disciplinas espirituais do nada. Você precisa lutar para buscar, para exercer essas disciplinas. Oração, jejum, leitura e prática da palavra. Não é uma coisa que acontece sozinha. Pecar não. Vontade de pecar é uma coisa natural, porque está na nossa natureza. Agora, a vontade de buscar a Deus depende de decisão. Então tem que ter esforço. Só que esse esforço só é possível através da graça de Deus. Então ninguém se gloria porque ora, porque jejua, porque lê Bíblia. Ninguém deve se gloriar porque trabalha no reino. Ninguém deve se gloriar. Por quê? Porque tudo é através da graça. A graça nos possibilita. Ela não faz, mas ela nos dá a possibilidade. Efésios 5,18, ó. O cristão é chamado a viver sob a influência contínua e transformadora do Espírito, e não sobre os impulsos da carne. Ser cheio do Espírito significa viver em comunhão, obediência e submissão à vontade de Deus, de modo que toda a vida reflita o domínio e a santidade do Senhor. Você está na rua, você está na escola, você está na faculdade, você está no passeio, no lazer, você está em casa, você está no templo. Em todos esses lugares precisa ser manifestado comunhão,
obediência e submissão à vontade de Deus. A sua vida precisa refletir o domínio e a santidade do Senhor, a minha também. 3. Um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz da nossa vida. Deus tem nos guiado? Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se a nuvem não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ou seja, eles andavam se o Senhor levantasse a nuvem para mostrar, está na hora de caminhar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Êxodo 33:15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números 9:21, que diz: porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava, quer dizer, levantava, pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Se a nuvem levantasse de noite, eles partiam de noite. Se ela levantasse de dia, eles partiam de dia. Se a nuvem ficava parada de noite, eles ficavam parados de noite. Se a nuvem ficava parada de dia, eles ficavam parados no mesmo lugar de dia. A vida do povo de Deus deve ser guiada inteiramente pela presença e direção do Senhor. Assim como Israel dependia do movimento da nuvem, o crente é chamado a andar segundo a vontade e o tempo de Deus, com obediência e confiança constante, seja de dia ou de noite. Veja que nós andamos segundo a vontade e no tempo de Deus. É Deus quem nos controla. Muitos de nós não estamos preocupados em saber qual é a vontade de Deus. É claro que você não vai perguntar qual é a vontade de Deus para saber a marca do arroz, do feijão, a cor da roupa que você vai comprar. Isso é uma decisão inteligente, que Deus te deu inteligência. Mas às vezes você vai comprar uma coisa que você precisa. Vai parcelar. Você tem emprego, você tem crédito. Você deve orar. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente vem um desemprego, de repente vem um contratempo, alguma coisa que você vai precisar investir um valor. Então você precisa orar. Ah, eu tenho dinheiro, eu quero comprar uma casa. Não pergunta a Deus aonde. Não, vem uma casa qualquer, vou comprar. Depois começa a luta. Por quê? Porque não perguntou a Deus, não fez, não orou, não consultou a Deus primeiro. A sua vida, a minha vida pertence ao Senhor. É Ele que deve nos dirigir. Se você mudar para um lugar, você vai mudar para um lugar com um propósito de Deus. Você não está ali por estar. Você não mora no lugar por morar. Existe um propósito. Deus tem seus propósitos. E nós estamos à disposição desse propósito, irmãos. Vamos refletir sobre esse tópico? Estou disposto a esperar a direção do Espírito antes de agir? Mesmo quando todos ao meu redor já estão em movimento? Tem gente que não está nem aí para aquilo que Deus quer falar. E é por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que meditar, por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei por onde começar, eu não entendo quando eu leio. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá?
do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Quando você estuda a palavra de Deus, você tem compreensão. Você se alimenta, você não só se alimenta quando você está no templo, você se alimenta estando em casa, você compreende. Então, esse curso é um investimento que você faz que vai trazer benefícios para a sua vida, como trouxe benefícios para a vida da irmã Maria Ferreira. Fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, somente com esse curso consegui compreender como meditar nas Escrituras. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia, o que enriqueceu muito a minha vida. A irmã Ivanilda Amparo também diz que fez o curso e recomenda. Aprendeu muitas coisas que jamais imaginava e de forma esclarecida e simples, com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim, então houve uma transformação e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Então são dois depoimentos entre os outros que tem aí no canal, que tem na página do curso, aonde você vai ver o resultado. Então, faça você também esse pequeno investimento. Link na descrição, comentário fixado e vídeo de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Não se trata de venda de curso. Trata-se de, em primeiro lugar, de transformação de vida. É você que vai decidir se quer ou não quer, se continua ou não continua do jeito que está. 3. Cuidando do templo do Espírito. Responsabilidade nossa. Esse último tópico oferece aplicações práticas da doutrina. Como viver de forma santa e saudável quando se reconhece o corpo como templo. Fugir da prostituição. O substantivo grego porné, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, ara, ou imoralidade sexual no sentido geral. NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e NVI, Nova Versão Internacional. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Eu já falei, solteiro com solteiro, solteiro com casado, casado com casado que não é o cônjuge. Segundo a Bíblia, a prostituição não é apenas o ato sexual em troca de dinheiro, mas qualquer ato sexual fora do casamento. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, felgo, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Porque você vê e deseja. Foi o que aconteceu com Eva. Ela viu e desejou. Ela viu que era desejável, agradável, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante. Certo? Não se trata de uma atitude imatura que deseja testar o grau de espiritualidade, colocando-se diante da tentação sem ceder. Tem pessoas que pensam assim, eu vou ver se eu sou tão espiritual, se a minha espiritualidade está em dia. Aí se coloca à mercê da tentação. Olha a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação. Se está pedindo para não deixar cair em tentação, como é que você vai se colocar diante da tentação? Para provar a sua espiritualidade. Não existe isso. Se a sua fraqueza... uma das suas fraquezas é se irar, você não pode ficar num ambiente onde tem pessoas ali falando coisas que não devem contra você para poder testar se você está espiritual. Você tem que sair daquela situação. Porque aquilo é uma fraqueza sua. Você vai ceder. A mesma coisa com questões sexuais. Não é só ao lado sexual não, tá? Um cristão que se expõe ao campo da tentação já demonstra total despreparo bíblico, pois a palavra adverte a fugir.
Ao diabo resistimos, mas tudo que está relacionado a pecados sexuais e que toca a nossa fraqueza, como eu acabei de falar, entre elas a ira, devemos fugir. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Mateus 6, 22, 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino e imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses 5, 22. E aqui eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Me permitam? Eu vou pegar um copo. Ele tá vazio. Tá vendo essa faixa aqui? Eu vou usar essa faixa aqui como limite. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Deixa eu colocar essa toalha, de repente cair água aqui em cima de mim. Então vamos lá. Vai funcionar da seguinte maneira. Pensa em você, e aí vem os pensamentos. Você vê alguma coisa. Na psicanálise e na psicologia chama-se gatilho. Alguma coisa que ativa. Então, essa alguma coisa pode ser uma cena que você viu. Você viu pessoalmente. Vê se tá andando numa praça, num shopping, viu lá casais abraçados, se beijando. E aí manifesta desejo em você. Pode ser alguma coisa que você viu na TV, na rede social. Coisas que não deveria nem estar sendo visto. Muito bem. Ouviu, tá? E aí o que acontece? Vem essas coisas, e aí eu vou colocar água simbolizando essas questões, tá vendo? Então o que você tem que fazer? Eu vou botar um texto aqui da Bíblia. Deixa eu colocar um texto aqui da Bíblia de Tiago, que exemplifica isso, tá? Ninguém, vamos ler primeiro aqui. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído, veja bem, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência que é desejo. Desejos, fraquezas que existem em nós, que pode não existir numa outra pessoa e ela tem outras fraquezas. Aquilo que talvez não seja um problema pra você é pra outra. Então por isso que você não pode dizer, mas como é que eu consigo resistir? Porque não é fraqueza pra você, mas é pra ela. Às vezes o problema da ira, você não tem problema com ira, mas ela tem. Então cada um vai ver quais são as suas fraquezas. Aí continua. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, ou seja, controlado, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. E aí o que eu e você precisamos fazer? Vem alguma coisa que desperta em nós, como eu mostrei, tá? A concupiscência. O que você precisa? Filipenses 4:8 diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que você precisa? Desfocar. Então você tem que sair do lugar, você tem que deixar de ouvir aquilo, você tem que deixar de ver aquilo. Aí quando você faz isso, você novamente está ali numa situação onde você está com a sua vida de acordo com aquilo que Deus quer. Vai ler a palavra, vai ouvir um louvor, desfoca a sua mente. Você vai ter que aprender a lidar com isso no seu dia a dia. Aí vem de novo o problema. E aí você alimenta e começa a pensar naquilo. Então ao alimentar tá crescendo, mais um pouco. Mas ainda não chegou no limite. Eu tô usando essa lista preta aqui do copo como limite. Depois que chegar no limite, chegou no limite, acabou. Daqui em diante você não consegue mais. É o que Tiago fala aqui, ó. Vou colocar de volta. Depois, desculpa, deixa eu colocar assim. Só um minuto. Agora sim. Vamos lá. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, controla, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Eu quero dizer pra você o seguinte, depois que chegar nesse ponto, não tem mais jeito, você vai pecar. E aí acabou. Passou, pecou, desagradou a Deus. Então você tem que aprender a lidar com a situação saindo do campo da tentação. Se você continuar, vai crescendo. E conforme vai crescendo, vai tomando você. Por isso que ninguém deve se colocar no campo da tentação. Tem que desfocar. Você já sabe o que é um ambiente que leva você àquele pecado. Então você tem que fazer o quê? Você tem que evitar aquele tipo de coisa. Tem gente que às vezes fala assim, quando vier essas coisas, toma um banho frio. Isso não vai resolver, não. Tudo começa aqui, ó, na mente. Então você tem que desfocar o que está na tua mente. Você tem que aprender a vigiar. Vem o desejo, você tira a mente, pensa em outra coisa.
E aí você vai conseguir lidar com isso. Tudo isso com a ajuda do Senhor. Não é apenas uma determinação sua. É com a ajuda de Deus. Fugir da prostituição. Ou de qualquer outro pecado. Tentação. 2. Disciplinas espirituais. Eu acredito que essa dinâmica que eu mostrei aqui pra vocês, essa ilustração com a água e com esse limite, serve muito bem. A maioria de nós começa a pensar em coisas que não deve, continua alimentando no pensamento, daqui a pouco faz o que não deve. Ninguém começa se deitando com a outra pessoa da noite pro dia. Aquilo é uma construção, começa a imaginar como vai ser, e vai alimentando, começa com conversas, não tá nem pensando nisso inicialmente, mas vai, daqui a pouco se entrega um ao outro. Ou então, pecado de masturbação e outras coisas mais, pornografia. Às vezes o gatilho tava lá na internet, passou uma imagem, aí ativou. Você tem que sair, você tem que parar, você tem que pensar em outra coisa. Mas não, alimenta. Vai pecar. 2. Disciplinas espirituais. Irmãos, fácil não é não. Eu vou dizer aqui com toda a sinceridade. Não é fácil. Para quem tem fraquezas nessa situação, não é fácil. Mas eu vou dizer pra você, se você contar com a graça de Deus, se você pedir ao Senhor, se você lutar e sair do campo da tentação, que é a vigilância, a Bíblia diz pra vigiar, com certeza você vai vencer em nome de Jesus. E se você por acaso escorregou, se você acabou cedendo alguma coisa, você precisa se consertar, dependendo do pecado. Você precisa confessar, fazer gabinete na igreja, aí não tem jeito. Mas dependendo da situação, você precisa se arrepender e deixar. E pedir a Deus força. Deus, me dá força. Me irei mais uma vez. Deus, me dá força. 2. Disciplinas espirituais. É aqui, ó. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Não é só deixar de usar a mão, a boca, os pés. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Então, não é só deixar de fazer e deixar a mão, a boca, as coisas sem fazer nada para Deus. É colocar eles a serviço de Deus. Romanos 6, 12 e 13. E culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é Romanos 12, 1. Todo o nosso corpo. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como jejum, oração, estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. O Espírito vai nos santificar através de exercitarmos essas disciplinas espirituais. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, tudo em seu espírito, tá? Nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor da nossa eterna redenção. E aí, disciplinas corporais. Agora é cuidar do corpo. Primeiro, disciplinas espirituais. Cuidar da nossa vida. Agora, do corpo. Primeiro, da nossa vida espiritual. Mas também temos que cuidar do corpo. Porque se o corpo estiver abatido, você não consegue jejuar, você não consegue orar, você não consegue ir pro templo, não consegue fazer nada. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 João 2. Versículo 2. Desejo que te vá bem, como vai bem a tua alma. Então ele quer que o corpo, a saúde física dele esteja bem. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de alimentação. Quantidade não é comer demais, tá? Comer desordenadamente. E a qualidade, que tipo de comida eu tô comendo? Que tipo de comida? Isso também tem a ver com cuidado da nossa vida. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Errado. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Provérbios 23, 2 diz: põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Esse versículo integra um conjunto de provérbios 23, do 1 ao 3, que tratam da prudência e autocontrole, especialmente quando alguém se encontra diante de pessoas influentes ou poderosas. O verdadeiro sábio pratica o domínio próprio e governa os seus próprios desejos. A sabedoria de Deus ensina que é melhor restringir o apetite e exercer autocontrole do que ser dominado por impulsos que conduzem à vergonha ou destruição. Tem gente que come tanto que passa vergonha na frente dos outros. Isso também é feio.
E é ruim. E faz mal para a sua saúde. Além do aspecto alimentar, descanso. Dormir. Precisa dormir, precisa descansar. O sono. Salmo 127, 2. Eu não preciso dormir, eu tenho muita obra. Aqui não é meu descanso. Tudo texto fora de contexto. Calma aí que eu vou botar. E exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e mente. Porque trabalha na parte da mente, em arejar a mente. Não pode viver sedentarismo. Caminhada. Se puder fazer academia, coloca uma roupa adequada e vai fazer. Isso não é pecado não, irmão. Vamos parar de sermos, irmos além do que a Bíblia diz. Fazer exercício é... não, pastor, tem um texto na Bíblia que diz que o exercício corporal é pouco proveitoso. Qual é o contexto que Paulo está falando? Paulo está falando num contexto onde os gregos adoravam serem fisiculturistas, cuidavam do corpo, fisicultura, nesse caso, tá? Então eles adoravam cuidar do corpo. Paulo está mostrando. Pouco proveitoso a nível espiritual, mas para cuidado da saúde, muito proveitoso. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar do corpo, como é que você vai ter força para fazer a obra de Deus? Saúde para fazer a obra de Deus? Não vai fazer. Simplesmente não vai fazer. Então não me venha com essa não, tá? Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativo disponível. Tem que ir ao médico. Exames regulares, anualmente. Saber como está o nível de glicose, colesterol, triglicerídeo, creatinina. Recentemente eu fiz. Ureia, ácido úrico. E tem um monte de coisa. Um eletro, uma vez no ano. Mas o SUS não... Meu irmão, vai ter que se esforçar um pouquinho às vezes. E tem coisa que você vai ter que fazer no particular. Níveis de ferritina, que é a sua reserva de ferro no organismo. A minha estava baixa a beça. Vitamina D. Tem pessoas que mesmo saindo, o nível de vitamina D dele é genética, é baixo. Eu faço reposição. Vitamina C. Então, é o médico que vai dizer se tem que fazer suplementação ou se é uma questão de alimentação. Depende. Cada caso é um caso. Você não é médico, eu não sou médico, então não adianta dar palpite, nem eu vou dar palpite. Mas tem que medir. Aí tem crente sonolência. É o diabo, não tem nada de diabo, tá com fraqueza. A ferritina tá baixa, a vitamina B12 tá baixa, a vitamina D tá baixa. Só vive resfriado. Sua imunidade tá baixa, às vezes o nível de vitamina C tá baixo. É o problema. Vitamina D. Tem vitaminas que, se faltar no organismo, a pessoa apresenta um quadro parecido, um quadro depressivo. Não é que causa, mas leva para ter comportamentos depressivos. Falta de vitamina. Então, precisamos ir ao médico e fazer exames regulares, sim. Todos os que são necessários. Exame de próstata, a esposa, as mulheres preventivo, tudo. Agora tem gente que pensa que ele é só espírito, ele não precisa de nada disso. Cuida só do espiritual. O corpo físico tá pedindo socorro. Socorro. Então, irmãos, vamos levar as coisas a sério. Professores, fale isso em sala de aula. E se tem alguém que vai contestar e vai dizer que não, é pura falta de conhecimento bíblico. Porque tá aí, o texto está deixando bem claro. O Espírito Santo habita no nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado. Infelizmente, muitos cristãos pentecostais acabam... Que é os pentecostais que muitas vezes falam isso. Espiritualizam um monte de coisa. Acabam espiritualizando tudo em suas vidas. E por isso passam a agir como se fossem máquinas que não precisam descansar. Engraçado que o carro precisa de manutenção. Tudo nosso precisa de manutenção. O corpo não precisa, não? Usam textos fora de contexto afirmando que nosso descanso não é aqui. Vai fazer exegese do texto. Vai comprar o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia para aprender a interpretar a Bíblia. Ou que quem passeia é o diabo. E com isso negligencia o cuidado das emoções, a mente e o corpo. Quando o diabo disse para Deus, Deus perguntou: de onde vem Satanás? De rodear e passear pela terra. O passeio do diabo não é ficar andando à toa, não, irmãos. E nem um cristão, ele tá andando à toa, ele tá descansando, passeando para arejar a mente.
É diferente. Isso não é pecado, não. Não é pecado, não. Só que o passeio do diabo não é um passeio de estar à toa. É uma ronda de destruição. Está lá em 1 Pedro 5,8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. É isso que é o passear pela terra dele. Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Pedro interpreta o passeio do diabo lá de Jó. É uma ronda para destruir. Então não tem nada de errado no crente descansar. Descanso não é aqui. O crente, inclusive, obreiros que trabalham em tempo integral, pode tirar um mês de férias, sim. Ele não está tirando férias de Deus, não. Ele está tirando férias do serviço que ele fica ali. O trabalho que ele faz na obra. Agora, quando ele está de férias, Deus sempre tem alguma coisinha para ele fazer. Mas ali naquele local que ele fica permanentemente, ele pode ter o tempo dele. Se ele vive tempo integral, se a igreja dá a ele um salário, não há nenhum problema dele ter um mês. Porque assim como o funcionário de uma empresa tem um mês de férias, ou 15 dias, ou 20 dias, enfim, como for tratado, porque ele pode vender parte das férias, nós também precisamos quem trabalha em tempo integral para o reino. Não é férias de Deus. Entenda isso. Mas é do serviço que você está ali fazendo o tempo todo. Porque você também precisa descansar. Tem que ter um tempo para poder sair com a sua família. Tem gente enfiado na obra o tempo todo e não tem tempo para a família. Esposas que estão aí morrendo espiritualmente. Esposas que estão totalmente apáticas com as coisas de Deus por causa da conduta do marido. É obra, 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 obra. Quanto marido tá perdendo esposa por causa disso? Vamos vigiar. Tem um tempo, pelo menos uma vez no mês, para sair com a sua esposa, para sair com a sua família. Ah, mas lá na igreja não permite. Quem não permite o quê? Que história é essa? Que não permite? Você é escravo do quê? Onde que tá isso? Que história é essa? Umas coisas assim sem cabimento. Não tem nenhuma base bíblica isso, irmãos. Uma vez no mês. Ah, não vem no domingo. Tem que estar todo domingo. Não pode ter um domingo, um único domingo no mês para sair com a família. Qual o problema? Tem alguma coisa errada nisso? Então, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, nós precisamos rever nossos conceitos de ser cristão. Ninguém vai morrer por causa disso, não. Um obreiro que saiu, não pôde, passou um final de semana com a família uma vez no mês. Faltou a escola dominical, não pode faltar a escola dominical, tem que estar às 4 domingos aqui, não pode, porque não pode sair com a família um domingo. Ele trabalha a semana toda, só tem o domingo em casa e ele não pode. Um domingo no mês. Irmãos, olha só. Se isso tira a salvação, me mostra o texto na Bíblia. Manda pra cá, pra mim. Manda pra cá. Mas eu vou fazer exegese do texto, que você tá pegando alguém que estuda interpretação bíblica. Eu vou fazer exegese e eu vou provar pra você que você tá errado. Biblicamente falando. Tá bom? Deixa isso aqui muito claro. Não se trata de desfocar de Deus, mas de compreender que Ele nos criou com necessidades físicas e emocionais. Além disso, muitos se negam a procurar ajuda médica, alegando que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades e que, portanto, serão curados automaticamente. Isso é ilusão, isso é ignorância bíblica. Essa postura revela uma grave falta de conhecimento das Escrituras. Não cuidar do corpo, das emoções e da mente é pecado, pois o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Negligenciar sua preservação compromete não apenas a saúde física, mas também a comunhão com Deus e a eficácia no serviço cristão. Você vai ficar fraco, você não vai conseguir fazer nada para Deus, você vai ficar doente. O verdadeiro, nem orar você consegue. Se tu estiver doente, nem conseguir botar o joelho no chão, às vezes você consegue. Tá? O verdadeiro espiritual é aquele que entende que o descanso, o cuidado e o equilíbrio também fazem parte da obediência ao Senhor. Não estou falando alguém que quer passar o tempo todo, todo final de semana, todo domingo, passeando. Não é disso que eu estou falando, não. Mas ele tem que ter um tempo para ele e para a família. Isso aí não tem jeito, não. Senão a casa acaba. Senão a família termina. Vamos refletir sobre esse tópico. Meus hábitos diários revelam que trato o meu corpo como templo do Espírito ou como propriedade minha? Tem gente que tá tratando o corpo como se fosse propriedade sua. Usa pro que quer, faz do jeito que quer, não cuida do corpo, não tá nem aí, não tá nem aí. Conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12, 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio
fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter equilíbrio. Eu louvo a Deus, a minha igreja no domingo tem 2 cultos, um pela manhã, 9h30, e outro à noite, 18h30. Então, nós podemos escolher se eu vou às 9h30 ou se eu vou às 18h30. Na maioria das vezes eu vou às 9h30. A nossa escola da palavra, a escola bíblica, ela não é aos domingos, é às terças. Então, tem muito bem, pode escolher muito bem, e de manhã, e se eu tiver que sair à noite ou pregar à noite, eu posso ir pregar, sem problema. Como eu sou itinerante no ministério, né, não tem nenhum problema ir pregar, não há nenhum problema em relação a isso. Nossa igreja tem uma compreensão bem acentuada em relação a isso. Eu sei que tem ministérios que são bem pequenos e tem ali uma necessidade, mas pode haver um rodízio pelo menos uma vez no mês. Tô falando de obreiros aqui, principalmente. Uma vez no mês. Porque quem não é obreiro, às vezes, nem todo domingo, às vezes tem um domingo que acaba não indo. Às vezes trabalha a semana toda, só tem o domingo. Tem gente que tem, às vezes, o sábado. Aí a pessoa usa o sábado. Mas tem gente que só tem o domingo. Então, uma hora ou outra, ele tem que sair com a família. Porque senão, família, ó, acabou. Terminou. Tá bom? E não tem nada a ver com a esposa ser carnal, os filhos ser carnal, não. É ensinar os filhos a serem revoltados contra as coisas de Deus por causa de um pai omisso, de um pai que não tá presente, de um marido omisso que só quer viver enfurnado na obra. Pode ser uma esposa também que só quer viver enfurnada na obra, tá? Qual é a próxima lição? Lição 5, 2 de novembro de 2025. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Aí a gente vai começar agora uma sequência de 5 lições sobre a alma, tá? Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora. Curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link está na descrição. Material de apoio da EBD comentado online, o link está na descrição também, tá bom? Que o bom Deus continue nos ajudando. Eu vou deixar aí o vídeo para vocês. Em relação a quem sou eu, espiritual, o carnal, o natural, o espiritual, o natural, o carnal ou o espiritual, vou deixar para vocês. E nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do nome santo do Senhor. Continue orando pela nossa vida, pela nossa saúde, nós precisamos muito de ajuda em oração, tá bom? Que o bom Deus continue nos dando graça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma aula. Quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Quero te agradecer porque eu sei que nossa vida é templo do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, me guiar, me ajudar. Que eu não venha, Senhor querido, ir além do que eu consigo. Que eu reconheça os limites desse corpo. Conforme a idade vai chegando, existem limites. Não tem nada a ver com preguiça, com procrastinação. Existem limites, Senhor, que precisam ser respeitados. Que o Senhor nos dê a devida compreensão. Que possamos, Senhor querido, ter a nossa vida, o nosso corpo, Pai, de acordo com a Tua palavra, em santificação, na nossa forma de nos comportar, na nossa forma de nos vestir, sejam irmãos ou irmãs. Senhor, que nós possamos entender isso, que nós possamos ser guiados pelo Senhor e entender que somos propriedades Tua, em nome de Jesus. Bom? Saia dessa lição pensando, eu sou propriedade de Deus, o Espírito Santo mora dentro de mim. Como eu tenho usado o meu corpo, como eu tenho usado a minha vida, tendo o Espírito Santo dentro de mim. Vestes, fala, comportamentos, como tem sido? É hora de pensar sobre isso. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!